Tá bom, pessoal. Opa, obrigada, Henrique. Voltando aqui, que a gente não pode esquecer, quem leu a designação? Eu. Eu li. Também Eu olhando, li. Henrique leu. Quem mais? A Bia. Sim. E a Ana? Eu. A Ana. Só? Tá jóia, então. Sinto por vocês vão babar com quem ganhar os bombons, hein? Depois, tá bom? Tô até guardando dinheiro já para isso. Tá bom, pessoal. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios de 1 a 7. E nós vamos continuar no mesmo processo das epístolas, né, das cartas que Paulo estava enviando, que Paulo enviou para o povo de Corinto, tá? E o foco dessa primeira parte das cartas, que está de 1 ao 7, ele estava muito preocupado com a desunião que estava acontecendo com o povo. Então, vamos lá. Ele estava em sua segunda viagem, 50 anos mais ou menos. A segunda viagem aconteceu 50 anos depois de Cristo. Nessa fase, mais ou menos, que ele pregou durante mais de um ano ao povo de Corinto, e lá ele organizou a igreja. E ele teve muitos desafios com esse povo. Então, vamos conhecer um pouquinho. Corintos fica numa estreita faixa de terra que haviam portos de navios. E por conta disso, havia um intenso comércio e um número de pessoas de países, de lugares diferentes passando por lá, tá? E por conta disso, ele era um povo com muito acesso a muitos tipos de pessoas, a muitos tipos de religiões também, tá? E ele ficou lá, então, 1 ano e meio, tá? A diferença de Coríntios, que começou a acontecer, é que eu marquei alguns detalhes aqui para mim não me perder, que depois de um tempo que Paulo organizou a igreja e continuou suas viagens, continuou pregando o evangelho em outros lugares, eles começaram a fazer o quê? A misturar as crenças e rituais pagãos com alguns princípios e ordenanças do evangelho que Paulo tinha ensinado, tá? O Paulo tinha uma sincera preocupação com esse povo. Por essa razão foi que ele escreveu essas epístolas, essas cartas, tá? Outra coisa, essa estreita faixa de terra se chama istmo, tá? E ela liga dois continentes, estava ligando a Grécia com a península de Pelópolis. Eu sei que é um nome meio estranho, mas por conta disso que havia, então, um ancoradouro lá onde os navios atracavam, tá? Então, grande fluxo de comércio, uma filosofia, muito assim, filósofos circulando por lá, uma variedade de religiões, tanto do Oriente quanto do Ocidente. E lá foi construído 12 templos. Entre esses templos foi o templo da deusa Afrodite, que a maioria das pessoas que participavam, que atendiam esse templo, esse tipo de rituais, estavam voltados para prostituição ritual, né? E era muito incentivado o comportamento imoral. Então, só para vocês terem uma ideia, então foi 1 ano e meio em que Paulo trabalhou naquela cidade para organizar a igreja.
Quando ele se afastou, então, eles começaram a misturar conceitos pagãos, conceitos iníquos aos conceitos do evangelho que Paulo havia ensinado. Tá? Uma outra coisa, as epístolas que Paulo escreveu, ele esteve lá 50 anos depois de Cristo. Elas foram escritas entre 55 a 57 depois de Cristo, então foram apenas de 5 a 7 anos depois que ele tinha organizado a igreja na região. Tá? Claro que, imagina, né, deve ter sido assim um processo longo de acompanhar o povo, de organizar a igreja, de ensinar, de mandar os apóstolos lá, os missionários lá para pregar, né? Deixa eu ver mais alguma coisa interessante. Tá, é mais isso mesmo. Tá? Então, uma das razões que Paulo escreveu a epístola para Coríntios foi que, por isso que é o tema, sejais unidos. Havia grandes dissensões entre eles, havia muitos conflitos entre eles, tá? Nós vamos estar falando um pouquinho. Entre esses conflitos que havia, por exemplo, os que foram ensinados por Paulo diziam, eu sigo Paulo. Os que eram ensinados por outro apóstolo, não, nós não seguimos Paulo, nós seguimos o fulano de tal, tá? Que veio aqui, que pregou para nós. Então, um dos problemas das dissensões era esse, como se fosse um apego aos missionários que pregaram a eles. Tá? Infelizmente, claro que não é a mesma coisa, mas nós podemos encontrar pessoas que entram, que fazem parte do evangelho e se afastam depois que as sisters ou os elders vão embora. Então, isso não só acontece hoje, como já aconteceu no passado. Tá? Só que, no caso, aí, eles não simplesmente não abandonavam o evangelho, eles continuavam, mas dizendo que estavam lá pelo evangelho de Paulo, tá? Ou pelo evangelho de Lucas, né? Porque aprendeu o evangelho com eles, tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que é meio estranho, talvez, para vocês. Eu sempre gostei de falar um pouco da história, para a gente poder entender qual era a situação, por que Paulo está escrevendo essas cartas, qual é a história aí, né? Para a gente poder entender, compreender a razão dos princípios, dos argumentos que ele usa nessas cartas. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria. Eu acho que já no capítulo 1 ele vai falando sobre esse ponto, assim, sobre que as pessoas meio que tinham essa divisão, porque eu fui ensinado por tal pessoa, e como a gente vê isso hoje em dia. E ele até fala, né, não, que as pessoas são batizadas em nome de Cristo, não foram em nome de Paulo, não foram em nome das pessoas que foram ensinadas, que ensinaram a eles. Então isso é algo excelente. Ele até fala, tipo assim, como se Cristo não estivesse dividido, e como Cristo está em união, então todos ali pertenciam. Até porque na época, tecnicamente falando, era até um pouco mais fácil, né? Porque em questão de vertente cristiana só tinha uma, então era de boa, era menos confuso do que hoje. Mas hoje em dia o princípio ainda é o mesmo. Então eu acho isso incrível e me fez lembrar bastante. Obrigada, muito obrigada, Henrique. Foi muito bom você lembrar aí para a gente, tá? E Paulo, é interessante a gente saber, ele estava determinado a corrigir os santos de Corinto, lembrando o que havia sido ensinado para eles, lembrando a eles a importância de eles comunharem juntos, eles serem unidos, tá? E uma outra coisa que é interessante, as escrituras citam que antes dessa epístola que nós estamos estudando, havia outra, só que ela não foi encontrada. Então, Paulo já havia enviado uma epístola, uma carta, já havia recebido resposta, tá? Então, essa que nós estamos estudando aqui hoje seria a segunda carta. Essa é que nós temos acesso. A anterior, tá? Isso, ele se preocupava muito, tá, Jéssica, com as pessoas que estavam se afastando. Era muito importante para ele
Lembrem-se, para Deus, para Jesus Cristo, o valor da alma é grande. E os servos do Senhor reconhecem isso. A diferença que às vezes a gente, nós fazemos julgamentos muito falhos, mas o líder real, verdadeiro, o profeta que segue, o servo que segue o Salvador Jesus Cristo, ele reconhece em cada pessoa um espírito especial, um filho de Deus especial, no qual Jesus Cristo se preocupa, se importa. E sofreu, né? Ele sofre por cada um de nós, tá? Vamos ver a segunda imagem, por favor? Tá. Então, ele cita aí, eu coloquei para nós lermos, 1 Coríntios tem 15 aí, não, tem 5 versículos. Quem pode ler os 2 primeiros? Não precisam brigar, gente. Só um tá bom. Vamos começar pelo Henrique, vai ler o primeiro, os 2 primeiros, depois nós vamos já, você pode já mandar para outra pessoa, tá, Henrique? Quem não tiver condições de ler, dá um toquezinho aí para a gente saber, Pode mandar no mas chat. isso, por favor, Henrique. Tá, então eu começo. Então diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos. Ah, pensei que eu tinha caído. Em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, eu fui notificado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Sigo? Pode seguir. Tá. E digo isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Ah, Pode ler o 1 Coríntios 3. É 1 Coríntios 3, tá? Não, ok. tá certo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então vamos ver. Quais seriam as consequências da contenda? O que é a contenda? Vamos lá, o que é a contenda? Contenda são brigas, são desentendimentos, Conflitos, conflitos. Quais seriam, então, as consequências de conflitos? separações entre grupos, porque grupos se separam, como cada um defenderam uma certa opinião, ponto de vista, então acontece uma certa divisão. Muito bom. O que mais? O que mais nós poderíamos encontrar, assim, quando nós falamos em dissensões? Além do Henrique, quem mais? Jonatas. Quando tem Além, além conflito, de ter divisões, as pessoas deixam de seguir, né? Porque elas acabam se desanimando, acabam ficando descrente, né? Por conta da confusão, né? Aí elas acabam falando, nem A nem B, eu vou pro C. E o C nem sempre é a melhor opção, entendeu? obrigada. Que mais? Que mais nós poderíamos acrescentar aqui? Né? Quais são as consequências, então, das contendas, da briga, dos conflitos que podem acontecer nos meios sociais dentro da igreja? Nos Quais seriam? afastarmos do evangelho, né? Às vezes Obrigada. alguma coisa que aconteceu na igreja, aí a gente fica, tipo assim, porque já aconteceu comigo. Quando eu ia para a igreja um tempo atrás, as irmãs me viam na igreja e falavam comigo. Só que quando me via na rua, fingia que não me conhecia. Aí quando eu estava na igreja de novo no domingo, elas falavam comigo. Aí quando me via na rua, fingia que me conhecia. Aí chegou um tempo que eu falei, ai, eu não quero, sabe, ficar no meio desse povo.
E eu acho assim, que não, Deus não está só dentro da igreja, ele está em todo lugar, mas tipo assim, lá é o principal lugar onde a gente vai, né, para adorar a ele, para, sabe, para fazer as ordenanças, as coisas dele. Então eu pensava, cara, o povo tá com tanta falsidade dentro da casa do Senhor, onde não tem que ter essas coisas, né? Eu penso assim, se você não vai falar comigo, não me fale comigo nem dentro da igreja e nem fora. Tipo assim, é o meu ponto de vista. Então, quando as irmãs, que era a maioria eram as mulheres, que faziam isso foi, eu fui meio que deixando fraquejar com a minha fé. E aí eu até parei de ir para a igreja. Fiquei muitos anos sem ir para a igreja. Depois eu voltei de novo. Então, o que acontece? Essas contendas, esses conflitos, essas desavenças, afastam o espírito. Então, as pessoas como você, mas outras também acabam, até mesmo essas pessoas que são assim, acabam enfraquecendo, tá? Mas nós precisamos olhar além disso, tá? Por exemplo, eu tenho dificuldade de enxergar pessoas. Se eu estou andando em Mauá, eu no centro ali, andando na calçada, eu não enxergo as pessoas. Eu tinha problema quando era jovem, até quando eu jogava na escola. Eu não sabia para que lado jogar bola, eu não reconhecia onde estavam meus parceiros de jogos. E eu não sei se isso é desatenção, se é um déficit de atenção, não sei. Mas tem outras pessoas que são assim também. Então, não estou me justificando, mas quando nós encontramos, nós devemos ir sim falar um oi, nem que seja um oi rápido, mas um oi, tá? Mas nós também não devemos julgar todas as pessoas, tá? Avaliar todas elas, não vou usar o termo julgar, tá bom? Não está certo, não, mas a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe se ela está desligada, então a gente também não sabe, tá? E nós precisamos estar dentro da igreja, pelo Salvador Jesus Cristo, pela nossa salvação, pelo prazer de aprendermos sobre o Evangelho, tá? Mas a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Obrigada, tá? Então, quem pode abrir terceiro NEF 11, 29? Por favor, quem puder abrir. Alguém já abriu? Eu estou Enquanto. aqui. Terceiro NEF 11. 29. Enquanto você abre, como os membros da igreja podem ser mais humildes, mais unidos? Tá? E quais são as maneiras de nos unirmos como igreja? O que pode nos ajudar a nos unirmos mais? Tá? Então, como nós podemos ser mais unidos? Como que nós podemos, quais são as maneiras, né? Como como dizer assim, como e quais as formas? Você já achou? Pode ler para a gente? Sim, posso ler sim. Com licença. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para Obrigada, contenderem uns com os outros. obrigada. Tá claro aí, não tá? Podemos pensar diferentes, podemos ter opiniões diferentes, mas não precisamos discutir, brigar, conflitar por conta disso. Tem uns discursos da primeira presidência que fala sobre os conselhos do sacerdócio, né? E eu não, na última conferência, ou na penúltima, o profeta faz um comentário sobre os dois conselheiros, e ele elogia as qualidades deles, dizendo que os dois
mesmo discordando de uma coisa ou outra, eles são extremamente gentis, brandos, mesmo discordando um do outro. E que ele, o profeta, dizendo que ele tinha aprendido muito com esses dois homens. Tá? Então, nós podemos entender que até o profeta, os seus conselheiros, os apóstolos, podem ter opiniões diferentes, e eles se reúnem para resolver muitas coisas. Mas o espírito ali presente é um espírito de doçura, de entendimento. Tá? E eles expõem o que pensam, quando lhe fazer isso, com certeza. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode continuar. Tá bom. Eu fiz uma pergunta. Como os membros da igreja podem ser unidos, né? Quais as formas ou maneiras de nos unirmos? Eu acho que uma das formas é a administração, ela é muito importante. Muito bom, E legal. também atividades, né? Ter sempre atividades também é algo que fortalece, né? E algo que eu lembrei também, é um comentário só, quando você fala isso de união e tudo mais, tem um discurso, né, que fala que nós podemos ser Sião, né? Nós não precisamos ir até Sião, nós podemos nos tornar Sião, né? Eu acho que isso entra muito nesse assunto que você falou, né? Nós podemos se tornar Sião juntos. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito da sua fala, exatamente. Tá? Não é fácil sermos Sião. Não é fácil nós vivermos o evangelho, mesmo é mais fácil quando toda a nossa família abraça a mesma causa que nós, são membros da igreja. Mas eu sei que muitos encontram dentro do seu lar os seus familiares que não são. E fica difícil, às vezes, viver o evangelho, né? Defender, eu não bebo, por exemplo, mas toda a minha família que não é membro um exemplo, né? Se reúne e toma uma cerveja, toma um uísque, enfim. E insiste muitas vezes para a gente tomar, né? E aí a gente ainda passa por alguns perrengues, porque nós já, de repente, não faz tanto tempo que a gente deixou de usar essas coisas. E fica difícil, às vezes, para a gente esse convívio. Eu conheço uma jovem que a família dela não é comum eles se casarem, tá? Nessa família. E ela quer se casar. Ela está praticamente namorando firme, mas eles não entendem isso. Eles não são a favor desse casamento. Eles acham que ela deveria se juntar e esperar ver se dá certo, se não der certo, esperar com filhos, enfim, tá? Toda uma... E aí? Né? Como ela vai conseguir defender isso? Ela está lutando por isso. Mas não é fácil. Porque, de repente, são muitos membros da família, né, que estão dando suas opiniões ou insistindo com isso. Mas isso é só um item, a bebida, algumas decisões de nossas vidas, né? Enfim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá. Vamos ver o próximo quadro, por favor, Henrique? Tá. Eu escolhi aqui algumas escrituras que falam a importância da união. E só que não apenas a importância, cada uma dessa escritura cita algo importante, tá? Que diz respeito à união.
Só que, tá bom, vamos ler então. Quem pode ler a primeira, por favor? Já vão abrindo, pessoal, quem tiver condições, acesso às escrituras, já abram. Quem tem a primeira aberta? Fala aí e coloca no chat. Eu vou ler João Eu tenho. 17. Então, pode ler João 17 primeiro, não tem problema. Eu vou Eu ler tenho do Cine Moisés Convênio. 7:18. Tá bom. Então, pode começar com João 17, Henrique. E João 17. Então diz assim: ah, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E deu-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste a mim e que os amaste a eles como tu amaste a mim. Tá. O que está acontecendo aí? O que Jesus está fazendo? Tá falando, tá pregando sobre a união, como é importante estar unido, porque não tem como estar, por exemplo, com ele e contra o pai ou vice-versa. Então, acho que da mesma forma, nós não podemos estar com Cristo, estamos contra as pessoas que estão ali com a gente. Penso assim, eu. Tudo bem, ele está pregando? De certa forma, Eu acho sim. que é mais uma oração, né? Mais um Sim, pedido para o sim. Senhor. É. Exatamente. Ele está orando. Mesmo através da oração, ele está ensinando alguma coisa. Como você falou, ele está pregando, está orando, mas está ensinando, pregando, ministrando as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Bia, Moisés, lê para a gente. E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Nós acabamos de falar alguma coisa, sermos Sião, né? Acabamos de citar isso. E Sião tem a ver com unidade. Ser um em quê? De coração e propósito. De coração e propósito, Em espírito. em espírito. Tá? Então, o caminho da união, orarmos, até pedindo união, buscarmos sermos Sião, ser puros de coração. Alguém mais achou alguma outra escritura? Eu abri Doutrina e Convênio 61:8. Por favor, lê para a gente. A Ana abriu o 1 E, Coríntios. Tá, isso. então Eu fiquei você lê, obrigada. depois a Ana lê. Não entendi. É para mim Você, ler? Doutrina e Convênios, né, que você achou? Lê para a gente. Isso. Tá ok. Contudo, eu não podia permitir que partisseis até que tivessem sido repreendidos por todos os vossos pecados, a fim de que fosseis um, para que não pereceis em iniquidade. Ele está ensinando o que para nós? Ele não permitiu que partisseis. Sem o quê? O que ele queria que essas Sem, pessoas fizessem? sem se arrependerem. Muito bom, obrigado. Então, muitas vezes, a união requer arrependimento. É o caso do povo de Coríntios. Eles precisavam se arrepender. Havia muitas coisas erradas acontecendo. Eles precisavam se arrepender do que eles estavam fazendo e voltar a mente e o coração para Jesus Cristo, para o Evangelho de Jesus Cristo, todos.
os que não estavam focados no Salvador. Então, o arrependimento é parte importante para que haja união, inclusive nos nossos lares. Tá? 1 Coríntios 1. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Obrigada. O que a gente pode entender disso? Se nós pudéssemos trazer isso para hoje, para agora, nas nossas vidas. Ele pede para a gente dizer a mesma coisa, né? Para a gente ter o mesmo olhar diante de algumas situações. Isso é pedido aí através de Coríntios. Mas se nós trazemos isso para hoje, É que assim, é aquele, né, que apesar das diferenças, que cada um tem o mesmo pensamento diferente, tem a mesma união nisso, em crenças, e nas coisas ali que, tipo, ai, como posso dizer? Focar nas coisas que aproximam e não se afastam os outros, entende? Mais ou menos isso. e também uma coisa legal, né, que me fez pensar aqui é o seguinte: se todos nós focamos em Jesus Cristo, mesmo nós sendo diferentes, e eu não estou entendendo um princípio, um conceito, o que eu devo fazer? O que nós, ex-missionários, ensinávamos para as pessoas quando elas tinham dúvidas? Perguntar a Deus se aquilo é verdade. Perguntar a Deus, ou mesmo perguntar para um líder. Se for um princípio ali dentro da igreja, por exemplo, de algo, não sei, por que eu não posso tomar o sacramento porque eu fiz uma coisa errada? Não entendo isso, tá? Sabe? Não sei. Eu me lembro, alguns anos atrás, de alguns jovens que foram naquela feira que tem em Mauá, faz muitos anos, tá, gente? Muitos anos. Acho que só tinha 2 filhos na época, faz mais de 20 anos. E eles tomaram um vinhozinho lá. Inclusive, um dos jovens na época passou muito mal. E eu me lembro que eu dava aula para os jovens na escola dominical e eles não estavam, um deles especialmente, não estava entendendo por que ele não podia tomar o sacramento. Muito bom, Jéssica, exatamente. O evangelho é só um. Tá? Então, era um momento, ele conseguiu expor a dúvida dele e a gente pôde bater um papo bem gostoso sobre o assunto e explicar. Mas tem muita gente que tem dúvidas e não pergunta, se afasta, fica bravo, acha que está todo mundo errado, se acha negligenciado. E a gente precisa procurar entender. Se ainda não entendeu conversando com a liderança, vamos orar, vamos perguntar para o Senhor e tentar entender. Irmã Célia, eu gosto muito do que você puxou o gancho, dessa parte de ser humilde, né? Do filme do 17 Milagres, que tem um irmão que ele é o líder da companhia que ele está liderando. Ele é chamado a atenção na frente de todo mundo e ele é tão humilde que ele pede perdão para todo mundo. E mesmo ele sabendo que é difícil, mas mesmo assim ele foi lá humilde e na frente de todos pediu perdão. E é exatamente isso que a gente Alguém deve ser. questionou se o líder estava certo? O líder podia estar errado, não poderia ter chamado a atenção dele na frente de todo mundo? Sim, naquele Mas isso momento ali ele podia ter tomado outra atitude, né? De ser revoltado, largado tudo, voltado para o filho dele, porque ele tinha um filho pequeno, né? E ele tinha deixado tudo para ajudar na obra. Mas não. naquele Exatamente. momento ele foi humilde, reconheceu e pediu perdão.
e Exatamente. prosseguiu. Porque o que ele estava, o foco dele era Jesus Cristo. A pessoa falhou? Provavelmente, talvez. Não estou julgando aqui, eu lembro do filme. Talvez tenha falhado, tá? Em inúmeros momentos existem falhas, tá? Nós somos imperfeitos, nós não podemos esquecer que nós nos tornamos membros da igreja para buscarmos melhorarmos como pessoas, como filhos de Deus. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos ler primeiro, vamos ver o próximo quadro? Nós vamos falar sobre a carne e o leite, Eu posso né? comentar algo antes, Marcelo? Pode, claro. Algo interessante também é que Cristo lhe ensinou, né? Ele fala: quando você está bem, você deve fortalecer o seu irmão, né? E é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes nós estamos bem e num algum determinado momento nós nos fraquejamos e às vezes nos afastamos ou deixamos de fazer algo, mas aí vem alguém que está forte, firme no propósito e vem e te fortalece. E é exatamente isso que faz com que o espírito de unidade, Sião, ele seja presente na nossa vida, né? Eu sou muito grato, né? Porque o Senhor sempre coloca pessoas para me fortalecer. E é exatamente isso que nós devemos, membros da igreja, fazer, né? Com aqueles que a gente sempre nota que, pô, fulano não vem esse domingo, será que está precisando de alguma ajuda? A aula Exatamente. mesmo do instituto. O fulano não está presente. Será que eu tenho um contato dele, poder mandar uma mensagem para que na próxima aula ele possa estar junto conosco? Eu E é andei assim. dando umas mensagens aí, eu não tive retorno de todas elas, não. Né? Uma ou outra só eu tive retorno. Mas a gente concorda plenamente com você. Nos preocuparmos independente do que a gente sabe do outro. A gente pode não saber o certo, ou o que a gente acha que sabe, né? Vamos ler para a gente? Quem pode ler? Pode ser você mesmo, Jonathan. Você já está aí? Por favor, lê para a gente aí o que o presidente Marion Jerome. Tá ok. O caminho para a unidade é aprender a vontade do Senhor e depois fazê-la. O poder benéfico da Igreja no mundo depende da medida em que nós, seus membros, observamos esse princípio. Obrigada. Ele não está dizendo que é fácil, ele só está dizendo o que deve ser feito, tá? Vamos ver o próximo quadro, por favor? Tá. Aí o Deus menino fez um escolhe. laço tão grande pro É pra ler, Serena? Desculpa. E eu falei, claro. Pode ler. Ah, tá. Deus escolhe pessoas Aí eu humildes falei- para pregarem o evangelho pelo poder do Espírito Santo. Leu outro também? Pode ler. A sabedoria de Deus é maior do que a do homem e só pode ser adquirida por meio do Espírito Santo. Pode ir. Vamos lá. O Senhor, eu vou usar um exemplo clássico, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar inúmeras vezes. O Senhor iniciou essa dispensação com um jovem de 14 anos, 14, 15 anos. Um jovem de uma área rural, de boa família, um menino que não sabia nada, ainda até para ajudar, ele estava em dúvida, que é Joseph Smith, com respeito a que igreja se filiar. Porque o Senhor escolheu ele e não escolheu um matemático, um cientista, ou uma pessoa muito inteligente, muito rica, que teria muito mais condições de não precisaria passar por tudo que Joseph e conseguiria enfrentar muito mais coisas. Por que que o Senhor optou por uma pessoa frágil, uma pessoa fraca perante os olhos do mundo, para trazer, para abrir essa dispensação com a sua igreja?
Acredito que assim como Davi, né, o Senhor ele capacita, né? Ele não precisa de uma pessoa pronta, preparada, mas sim aqueles que estão dispostos a fazer a sua obra da maneira dele, não da maneira que as pessoas acham que é o certo. Bom, muito bom. Quem mais? Certo? É isso aí, tem mais coisas também. Alguém mais quer acrescentar? Ah, tem aquela Porque profecia lá de. Primeiras garotas, Henrique? Então, dá uma olhada de novo. é, eu ia falar que acho que talvez porque ele não sendo uma pessoa muito estudada, né? Ele, ele foi pelo poder do Espírito Santo realmente, né? Ele não foi por outros tipos de pensamentos, né? Como antes ele aconteceu dele ir a algumas pessoas e essas pessoas pensaram que era, né? Outro tipo de coisa porque elas eram pessoas estudadas, mas Joseph, ele acreditava nisso porque era o poder de Deus, né? E como fala aqui, a sabedoria do homem só pode ser adquirida por meio do Espírito Santo. Então, eu acho que é por isso também, porque ele era uma pessoa escolhida para receber essa sabedoria do Espírito Santo. Obrigada, é isso mesmo. Fala, Henrique. Ah, tem aquela profecia também, né? Que o Senhor ia confundir os sábios. Então, se for alguém bem instruído, né? Ah, não teria como isso. Agora, uma pessoa assim com pouca instrução, mas com humildade, que nem a Ana falou, ia buscar aprender pelo Espírito, ter revelação pelo Espírito, e não pelo conhecimento que está em sua mente. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. Vamos ler, vamos ver no próximo quadro uma citação do presidente Bruce R. McConaughey, tá? E tem uma escritura também. Quem pode ler a escritura e quem pode ler a citação? Quem pode ler a escritura para a gente? Bia, você pode ler a escritura para nós? Com certeza. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza. Desculpa. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não, que não muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Muito obrigada, tá? Algo interessante. Pessoas fracas, tá? Elas são as pessoas deste mundo, são as pessoas humildes, aquelas que não são as famosas, que não são instruídas nas coisas do mundo, do mundo. É o caso de Joseph, ele não era instruído nas coisas do mundo. E ele estava pronto, ele era humilde. Tanto é que ele foi perguntar com todo o desejo do coração dele a que igreja ele deveria se filiar. Isso porque ele leu nas Escrituras. Ele fez algo simples, com um desejo puro e sincero. Exatamente, são pessoas, exatamente, Jesse. Pessoas improváveis é que o Senhor tem algo muito importante para ela realizar, né? Quem ia imaginar que um menino de 14 anos, sem formação universitária, sem uma inteligência além da conta, mas com uma humildade enorme, buscando ouvir a voz do Senhor. Essa é a diferença. Júlia, pode ler para a gente o que o Elder Bruce R. McConaughey colocou para nós? Posso sim. Elder Bruce R. McConaughey pergunta: como as coisas fracas deste mundo confundirão as fortes e poderosas? Resposta: a verdadeira religião não é uma questão de intelectualidade, ou de preeminência, ou fama no mundo, mas de espiritualidade. E elas não são fracas, mas sim fortes na esfera espiritual. Exatamente. Quando eu estava preparando a aula, eu me lembrei daquela escritura que diz que todo conhecimento adquirido nessa terra surgirá conosco na ressurreição. Vai ser incrível, né? A Júlia, né, que está estudando veterinária, né, por exemplo,
quando você ressuscitar, você vai lembrar do que você aprendeu. Como cada um de nós vamos lembrar do que nós aprendemos, das nossas habilidades desenvolvidas aqui. E elas nos serão úteis, elas vão nos dar muito mais, ela vai vir de encontro com as nossas necessidades, vai nos dar muito mais vantagem no mundo espiritual, porque nós nos esforçamos para aprender, tá? Essa é a vantagem, tá? Mas com humildade. Você quer comentar alguma coisa, Júlia? Desculpa se eu te cortei, tá? Não, tudo bem. Na verdade, eu gosto muito quando ele fala da espiritualidade, né? Das coisas espirituais, que elas podem nos fortalecer. Porque eu sei que nessa terra nós temos muitas dificuldades, mas se nós confiarmos no Senhor e fazermos a vontade dele, todas as coisas elas vão se encaixar. E assim como você falou, né? Isso é algo que a gente vai poder levar para toda a vida, não é só para agora. Então mostra a importância. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ver o próximo quadro? Se alguém quiser se colocar, por favor, aí levanta a mão. Tá. Quem pode ler Doutrina e Convênios 35:13? Eu leio. Diz assim: portanto, recorro às coisas fracas do mundo, aos que são indoutos e desprezados, para que debulhemos as nações pelo poder de meu espírito. Pode ler o vermelho também. Quando confiamos no Senhor, Ele pode nos usar para confundir os sábios. Exatamente. Tá. Não sei se algum de vocês já teve uma experiência de, em algum momento, precisar se lembrar de algo, de uma escritura, de uma citação, em algum momento, e aquilo veio assim, abriu a mente, e vocês se lembraram com uma clareza, sabe? Especialmente quando a gente defronta, se encontra com alguém que está ali, né? Abrindo a escritura no nosso nariz, né? E de repente o Espírito vem e nos enche nossa mente, nossa boca com as palavras certas. Já aconteceu com algum de vocês isso? Já assim, muitas vezes. Eu também testifico que muitas vezes Pode falar. tem um amigo meu, que ele não é membro da igreja, já tentei compartilhar muitas vezes, né, com ele. E ele é uma pessoa bastante inteligente, né? Mas ele é uma pessoa que ele não consegue ouvir o que você fala. Ele só ele quer falar, sabe? E aí eu mais ouço ele do que eu falo para ele. E aí quando eu falo, aí ele baixa a cabeça assim e fala: "E é mesmo, cara?" Mas Às mas é vezes uma a pessoa tem uma ansiedade, às vezes nem ela consegue gravar tudo que ela está falando. Ela fala por ansiedade, às vezes. E ele gosta porque ele, tipo, tem uma vocação para ser instrutor, né? Que eu percebo. Mas, infelizmente, ele ainda tá ainda no mundo, né? Mas ele tem um grande potencial. Devagar. Pregar o evangelho é um processo, né? Paulo, vou aproveitar, vou adiantar isso para vocês. Paulo, ele nos aconselha a nos afastarmos de pessoas. E ele cita, né, adúlteros, ladrões. Ele cita pessoas de má índole mesmo. E nós nos apegarmos ao que é bom. Mas, por outro lado, a gente recebe, como você falou, né, a designação de falarmos do evangelho para as pessoas. Aí eu estava conversando com a minha filha sobre isso, enquanto nós organizávamos a tela da aula, né? E ela falou: mãe, mas não está certo isso. Eu falei: não, mas não é que esteja errado. Ele pede para que a gente não se envolva com pessoas que fazem coisas erradas, com que nós não permitamos que essas pessoas tenham um convívio muito próximo de nós e nossa família, porque a gente já passa a aceitar aquelas coisas que a pessoa faz como certas. Mas não quer dizer que nós não devemos orar por ela,
que em todas as oportunidades que nós tivemos, nós não devemos falar do Evangelho. Nós devemos falar do Evangelho para elas e desejar profundamente que uma hora elas escutem e tenham o desejo. E a gente se surpreende. Aquele que a gente acha que não é capaz de mudar, muda. Porque é devagarzinho que às vezes vai entrando o ensinamento do Evangelho, o desejo de mudança no coração dela. Tá? Desculpa. Alguém mais tem alguma coisa para falar? É só comentar aquela escritura Doutrina e Convênios 84 e 85, que é: nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Ou seja, é importante estudar as escrituras, é importante estudá-las ou vem sair, mas a designação do instituto, porque é disso. Às vezes você vai usar para você, às vezes você vai usar para ajudar alguém, às vezes pode ajudar para instruir alguém, então, tipo, na hora precisa. E se você não tiver esse conhecimento, ou vai vir qualquer coisa, ou não vai vir nada, entendeu? Que não seria necessário naquela hora. Então, a escritura, todas as experiências que eu tive com coisas assim foram baseadas na escritura. Então, é uma, tipo, como se fossem provas ou testificando de que o que a escritura fala é correto. Obrigada, Henrique. Exatamente. As experiências que eu tive também foram assim. É como se a minha mente se abrisse e eu lembrei das escrituras. E saiu com tanta naturalidade. E a hora que eu abri, eu podia não saber de cor, mas a hora que eu abria, parece que eu já achava. Tá bom, vamos ver o próximo quadro? Maravilhosa sessão. Oh, com certeza. Quem pode ler para a gente essas Doutrina e Convênios 1? Beleza. E também há outros, dei mandamentos de proclamar estas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo nem confie no braço da carne. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Vou perguntar para vocês uma coisa, não precisa me responder. Vocês sabem que eu sempre faço essas perguntas assim, cabeludas, né? Será que durante o meu dia o Senhor pode estar ao meu lado todo o tempo? Olha, está dizendo que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Toda a minha fala, não preciso estar pregando o Evangelho, mas toda a minha fala, durante o dia, é uma fala digna de um homem reto, de uma mulher reta? De um homem, de um jovem, de uma pessoa que está tentando aprender o Evangelho? Ou aprender e vivê-lo? Ou a gente não solta de vez em quando uns palavrões, ou a gente perde a paciência e tem algumas atitudes inadequadas. Então, podemos avaliar isso. Então, eu gostaria de compartilhar meu testemunho com vocês de algo e incentivar a cada um de vocês. Sejam humildes. Peçam ajuda ao Senhor. Prestem atenção em vocês mesmos. Tá? O Senhor pode usar cada um de vocês para fortalecer, para ajudar os membros da sua própria família, se eles não são membros, amigos, conhecidos. O Senhor pode usar cada um de nós quando agimos como pessoas que se preocupam em mudar, em melhorar, em nos fortalecer, com que se preocupem em estar cada dia mais dignos da companhia do Espírito. Quando vocês encontrarem um problema, não tenha medo de buscar o Senhor. Mesmo que ainda vocês não estejam conscientes da gravidade daquilo. Pode ser apenas um palavrão,
Mas lembra, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando eu falo de uma maneira muito inadequada, nossa, meu coração deve estar muito pesado. Tá? Então, é algo para nós pararmos para olhar para a gente e prestar atenção em como nós estamos agindo. Então, eu presto meu testemunho que nós precisamos nos policiarmos, nós precisamos ser humildes e procurarmos a cada dia nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Não vai ser de uma vez, de uma hora para outra, mas nós podemos começar do simples, do pequeno, de coisas muito simples. Tá? Eu presto meu testemunho disso para vocês, que eu sei que isso é possível, que nós podemos nos tornar pessoas melhores. Alguém quer falar alguma coisa? Falou tudo. Tá? Paulo, ele pregava isso muito fielmente para o povo de Coríntios. Ele falou inúmeras vezes, é que não vai dar tempo para a gente ler tudo, mas em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele cita que a fé dele era baseada em Jesus Cristo. E ele incentiva, tá, a eles confiarem no Salvador e se arrependerem. Tá? Então, tanto Coríntios 1 como 2 tem esse foco, né, dele chamar a atenção. Mas tem uma escritura que eu fiz questão de colocar aqui para nós. Vamos ver o próximo quadro. Opa! Que tipo de informação nós devemos pedir a Deus, né? Que tipo de pergunta, o que nós podemos perguntar a Ele? Eu já havia comentado. Vamos ver o próximo. Tá, essa daí. Quem pode ler para a gente? Eu posso? Não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haveres recebido o Espírito Santo, podereis falar a língua de anjos? E então, como podereis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse, banqueteai-vos com a palavra de Cristo. Pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Fecha tudo que foi vocês falaram até agora e acrescenta algo mais. Precisamos ser humildes para termos o Espírito. E olha a promessa. Qual é a promessa se nós tivermos o Espírito? Que eles nos dirá todas as coisas que a gente deve fazer e nos indicar o caminho. Exatamente. E vai mais longe, Bia. Vocês vão poder falar a língua dos anjos. Significa que quando vocês abrirem a boca, vai tocar tão fundo o coração das pessoas que eles vão saber que é verdade. Esse é o poder de falar a língua dos anjos. É o poder de ter o Espírito. Exatamente. Especialmente você que está se preparando para a missão aí, né? Ou mães aí, eu escuto aqui às vezes um choro aqui, um choro ali, né? Eu também, a gente tem um irmão, enfim. Quando nós falamos com o Espírito, com o dom do Espírito Santo, porque nós estamos nos esforçando, nós tocamos o coração das outras pessoas. Claro que ela é livre para dizer não, para não aceitar, mas nós estaremos fazendo a nossa parte. Mais um comentário? É legal essa escritura que ela já fala assim, ela já meio que já dá a certeza, né, de que se você se banqueteia com as palavras de Cristo, ela vai, você, né, tipo, você vai encontrar todas as coisas que deveis fazer. Não é falar assim, se você se banquetear, talvez, pode ser, tem uma pequena porcentagem que isso vai acontecer. Não, ele fala direto. Se você se banquetear com as palavras de Cristo, você vai saber todas as coisas que deve fazer. Isso eu gosto muito disso, que é bem direto.
Exatamente, obrigada, Henrique. Exatamente. Vamos ver o próximo quadro, gente? Tá. Ele lembra para nós que a dissensão não é de Cristo, tá? E que quando nós encontrarmos conflitos, tá bom? O que nós precisamos? Nós não temos condições de fazer julgamentos, mas nós temos que, quando nós tivermos que analisar uma situação, nós analisarmos pelo Evangelho, tá? Nós analisarmos pelo Evangelho, sobre os fundamentos de Jesus Cristo. Não para descobrir esse está errado ou aquele está errado. Não, não é isso. Mas é aquilo que o Senhor espera que nós façamos. O que é? O que o Senhor espera? Vamos ver o próximo quadro, por favor? É que eu queria... Ah, tá. Quem pode ler para a gente as palavras do Bruce R. McConkie? Ninguém se manifesta? Ana? Oi, eu leio. Meu irmão começou a falar, ele guiou. O reino terrestre de Deus é uma escola na qual seus santos aprendem as doutrinas de salvação. Alguns membros da igreja estão no curso fundamental, outros estão perto de se formar. Podem fazer pesquisas independentes a respeito de coisas profundas e ocultas. Todos precisam aprender linha sobre linha, preceito sobre preceito. Nós temos Exatamente. investigação, realmente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? A gente tá sempre nessa aprendizado, né? Quando vocês lerem a designação de Paulo, vem, segue-me, ele fala, né, que para a criança você dá leite, para o adulto você dá carne. Você não adianta você dar um bife para um bebê de 5 meses. Ele pode até chupar, mas não vai morrer de fome do mesmo jeito, porque ele não é um nutriente para ele. Tá? Então, por isso que ele reforça linha sobre linha e preceito sobre preceito. Não tem como a gente pular degraus. Nós vamos ter que ir aprendendo aos poucos, para sermos capazes de entender. Isso envolve a preparação para o templo, né? Muitas das coisas as pessoas elas aprendem, né? Na preparação para o templo, para quando chegar lá não tomar um susto, né? Muitas das Exatamente. coisas. Por isso que tem um curso, né? Exatamente. Exatamente, Jéssica, para a gente estar preparado para todas as situações. Vamos ver o próximo quadro? Tá. O que nós podemos fazer para que Cristo possa ser o alicerce em nossas vidas? Gente, alguns desenhos foram meu neto que escolheu, esses 2 primeiros. Porque nós estávamos conversando sobre como que a gente pode fazer para que Cristo faça parte de nossas vidas. E aí a resposta qual seria, né? Oração, templo, estudo das escrituras, trabalho genealógico. Alguém quer acrescentar mais alguns? Eu já adiantei alguns exatamente para... Opa, jejum. Ir à igreja aos domingos. Ir à igreja. O dízimo. Pagar o dízimo. Muito bom. Instituto, frequentar as classes do instituto. Instituto, que mais? Palavra de sabedoria. Buscar sempre ouvir os hinos, são como uma prece, né? E ouvir e cantar, né? Quem gosta, nem que cante sozinho, não precisa ninguém ficar ouvindo, né? Só não canta muito alto para os vizinhos se assustarem, né? Ministrar é importante também. A gente sente o espírito. Para quem não está ministrando, ministre. Você vai se sentir bem demais. Sou testemunha disso. Servir com coisas simples. Vocês têm habilidades que outras pessoas não têm e às vezes elas precisam de vocês. Sirvam.
Se vocês pedirem para o Senhor, Ele vai propiciar oportunidades para vocês servirem, porque às vezes passa pela gente, a gente não enxerga. Enfim, essas são as formas, e tem muitas outras. Se vocês quiserem fazer uma lista delas, depois a gente coloca a lista para que nós possamos nos lembrar o que a gente pode fazer para Cristo ser o alicerce de nossas vidas. Por exemplo, abrir mão daquela roupa inadequada, não é só para as mulheres, para os rapazes também. Tem roupas que são inadequadas para os rapazes, tá? Então, uma das coisas seria essa também, né? Ou dos livros inadequados, né? Já manda embora, sabe? Ter a coragem de fazer isso. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem, por favor? Gente, lembra que eu falei para vocês? Paulo, ele pede para nós escolhermos amigos que vivam o evangelho, tá? Tem uma citação, tá no próximo, deixa eu ver. Começa isso. Quem pode ler essa citação? É interessante. Elder Neil Maxwell. Não andem na companhia de fornicadores, não porque sejam melhores do que eles, mas como escreveu C.S. Lewis, porque vocês não são suficientemente bons. Lembre-se de que as más influências podem corromper até as pessoas boas. José teve bom senso e rapidez para fugir da mulher de Potifar. José tinha poder para enfrentar a mulher de Potifar e não ter que ficar preso do jeito que ele ficou. Mas ele optou por fugir para evitar a tentação, para evitar aquele mal que estava ali, porque ele não queria ser corrompido. E nós, muitas vezes, encaramos, né? Mas eu não vou fazer aquilo que meu amigo faz ou minha amiga faz. E eu escuto todos os dias, às vezes, aquele amigo contando as historinhas muito ruins, muito erradas dele. Com o passar do tempo, o amigo, a amiga, aquilo se torna normal para mim. Mas não é normal. Nós somos ensinados a respeitar as pessoas, a amar as pessoas, mas não o que elas fazem de errado. Nós, independente do que elas fazem, nós precisamos amar e respeitar as pessoas. Mas, às vezes, é difícil. Sujeitamos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós, exatamente. Eu não consigo ler tudo, é muito rápido. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, a gente tem mais força. Tá? E é interessante. Alguém quer colocar alguma coisa? Nosso tempo aqui já está até passado já. Vamos ver o próximo quadro? Tá. Eu pedi aqui o significado de santificação. E eu vou deixar isso para casa para vocês. Se vocês não lembrarem, entra na aula, no teor da aula. Henrique, coloca a aula para a gente no grupo da classe Célia, da nossa classe. Deem uma olhada, se vocês precisarem reler alguma escritura, alguma citação, eu acho que seria bem interessante, se não vocês tivessem acesso direto na classe, tá? E pesquisem o significado de santificação, tá bom? Tem tudo a ver com isso que Paulo está dizendo. E outra coisa, Paulo é incrível, aquela escritura que a gente fala que o nosso corpo é um templo, é Paulo que está falando. Tá? Então, o corpo é o templo de nosso espírito. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? Como nós estamos saindo por aí com esse corpo onde habita um espírito tão precioso do Pai Celestial? Isso é para cada um. Tá?
Ou mesmo, às vezes, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas pensam assim, ai, Célia, eu não estou usando roupa degotada, não estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu estou me cuidando? Eu estou cuidando de mim? Estou apresentável até mesmo para mim ou não? Como eu estou? Eu particularmente tenho pensado muito nisso. Depois que eu fiquei doente, eu mudei, eu parei de me preocupar tanto comigo em alguns aspectos, em muitos aspectos. Eu preciso mudar isso. Eu preciso me valorizar mais. Isso eu estou falando eu, mas é como um todo. Pensem sobre isso. E aí, Bia, marca aí para gente, se você puder mandar no grupo, o que significa ser santificado, santificação. Tá bom? Ok, coloco aqui. Pra Bom, eu mandar no vamos grupo, passar, certo? por favor, você manda. Vamos ver o Ok. próximo? Tá. Ah, sim. Nós vamos. São 3 citações e uma escritura. Elas são pequenas, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nelas. E pensem assim, façam de conta que ele está dizendo isso para vocês, tá? Só para vocês pensarem. Quem pode ler a primeira? Eu. Presidente Stephen L. Richards. Alguns acham que têm a liberdade de fazerem o que querem. Parecem pensar que têm a liberdade de viver a vida do modo que desejam vivê-la. Eles precisam aprender as palavras do Senhor em relação à vida. Ela é preciosa, porque foste comprados por um bom preço. Obrigada. Tá? Jesus Cristo pagou por um bom preço por nosso direito à liberdade. Ele deu com a vida dele, com o sangue dele. O que nós estamos dispostos a fazer? Lembra que eu dei numa aula? Tem muita gente por aí que sequer sabe quem é Jesus Cristo. Cabe a nós falarmos dele. Quem pode ler o próximo? Eu posso ler. Presidente Joseph Field Smith. O grande amor com as bênçãos que o acompanham, que nos é transmitido por intermédio da crucificação, sofrimento e ressurreição de Jesus Cristo, está além da compreensão mortal. Jamais poderemos retribuir. Fomos comprados por um preço inestimável, não com ouro, prata ou pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem pode ler o próximo? Eu posso ler. Elder Jeffrey R. Holland. Cristo sofreu pelos pecados, sofrimentos e dores de todos o restante da família humana, provendo a remissão para todos os nossos pecados também, sob a condição de obediência aos princípios e ordenanças do Evangelho que lhe ensinou. Obrigada. Tá? Então, isso é para nós nos lembrarmos que Jesus Cristo realmente nos comprou por um excelente preço. Tipo assim, comprou a nossa liberdade, o nosso direito de escolher e o que nós estamos fazendo com ele. Tá? O que isso tem a ver com a santificação? O que eu posso fazer quando eu me lembro do Salvador para me santificar mais, para realmente cuidar do meu corpo, de mim mesma, como um templo do Senhor? Para a gente fechar, tem uma escritura, vamos até só o próximo quadro, por favor, Henrique. Doutrina e Convênios 93, 36. A glória de Deus é inteligência, ou em outras palavras,
luz e verdade. A luz e a verdade rejeitam o ser maligno. Onde houver luz, onde houver verdade, não existe escuridão. Mas a gente tem que buscar essa luz, buscar essa verdade e sermos humildes para aceitá-la. Eu presto o meu testemunho que o Salvador Jesus Cristo, ele realmente está literalmente de braços abertos, ansioso para que a gente se volte a Ele, para que a gente se diga, Senhor, eu não sei nada, eu não consigo aprender nada, mas eu quero aprender. Você pode me ajudar? Pode colocar pessoas na minha vida que me ajudem? Eu não tenho dúvidas que se vocês forem humildes e buscarem a ajuda dele, eu não tenho dúvidas que eles vão fazer com que essa luz cresça no coração de vocês. E vocês vão poder conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo. E se tornar pessoas mais santificadas, mais valentes, por essa época tão difícil que nós vivemos. Eu presto meu testemunho a vocês dessas coisas, dessa aula, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram colocar no grupo. Eu vou ter o desejo sincero de responder e de ajudar vocês a entenderem o que for necessário. É o meu testemunho e essa aula que compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se alguém quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade.